Semana 12 da NFL chegando com tudo. E o povo Paulo também. Fala, queridíssimos amigos do canal, um grande abraço a todos vocês. Semana 12 chegando com tudo e o povo Paulo está aqui com seus palpites aqui de todos os jogos da rodada. Na semana passada acertamos 9 de 14 palpites, agora somamos 108 acertos, 56 erros na temporada. Jogos interessantes na última rodada, né? Eu esperava poucos pontos no jogo entre Cleveland e Pittsburgh, a gente foi de Cleveland e é exatamente isso que aconteceu. Os Cowboys venceram por 27-10, a gente foi de 33-10 Dallas. Eu vi os 49ers cobrindo o spread contra os Bucks de 11,5. Foram lá, venceram por 27-14, né? Meu placar foi 30-13. Então, 9 acertos, apenas 5 erros e vamos que vamos com mais uma rodada pra lá de maravilhosa, né? Um fim de semana uma rodada muito especial, porque a gente vai ter 3 jogos na quinta-feira, exatamente, dia de ação de graças, né? O Thanksgiving, com 3 jogos pra lá de safadinhos. E a gente vai ter o nosso primeiro Black Friday na história da NFL. Teremos um jogo na sexta-feira entre o New York Jets e o Miami Dolphins. Vamos que vamos aqui com o primeiro jogo, Green Bay Packers contra o Detroit Lions. Os Lions são favoritos por 7,5 pontos, jogando em casa. As equipes se enfrentaram na semana 4 e os Lions dominaram os Packers fisicamente, correndo para 211 jardas. Os Packers não conseguiram correr com a bola. Jordan Love foi sacado 5 vezes e o Detroit realmente atropelou. E essa é a grande questão para mim. Eu acho que Detroit leva fisicamente uma grande vantagem em cima de Green Bay aí nas trincheiras. A gente sabe que os Packers não vão bem contra o jogo corrido. É o 5º pior time contra o jogo terrestre. Detroit é o 5º melhor time correndo com a bola. Mas na semana passada, os Bears neutralizaram o ataque terrestre aí dos Lions e o Jared Goff teve 3 interceptações, tá? Então vamos ver se Green Bay consegue pelo menos acelerar esse jogo corrido, né? Mas eu acho que Detroit simplesmente é muito dinâmico ofensivamente. Jared Goff 5 vitórias em 6 jogos na carreira contra o Green Bay Packers. Jair Alexander pode ser que não jogue, isso pode ser importante, especialmente enfrentando aí o Amon-Ra St. Brown. Acho que vai ser o Corey Ballentine de novo, né? Então, eu vou de Detroit, varrendo o Green Bay nessa temporada. Meu placar é 29-20. 7,5 pontos pra mim é demais. Eu, sinceramente, não apostaria aqui nesse spread, mas eu acho que os Lions vencem. Dallas contra Washington. Jogo muito interessante porque o Washington Commanders sempre joga bem, ou sempre é competitivo, fora de casa, né? São 4 vitórias na temporada, 3 fora de casa. E nas 3 derrotas, todas foram decididas por uma posse de bola. Dallas é favorito por 10,5 pontos depois da lavada na semana passada contra o Carolina Panthers. Um duelo que eu acho que favorece bastante Dallas aqui. CeeDee Lamb teve pelo menos 150 jardas em 3 dos últimos 4 jogos. Enfrenta o Emmanuel Forbes, que está cedendo mais do que 18 jardas por recepção, tá? O cornerback, defensor aí do Washington. Então eu acho que o CeeDee Lamb vai bem nessa partida. Eu vejo a linha defensiva aí dos Cowboys pressionando o Sam Howell, o quarterback mais sacado da NFL, a partida inteira, e eu acho que Dallas vence por 34-24. Olha só, nos últimos 5 jogos, como zebra fora de casa, os Commanders cobriram o spread em todos. A minha aposta para essa partida é o over, mais do que 48,5 pontos, ou seja, pelo menos 49 pontos totais anotados aqui nessa partida. Aqui tá o São Francisco 49ers enfrentando o Seattle Seahawks, partida acontecendo lá em Seattle. Os Niners venceram os últimos 9 jogos dentro da divisão, mas não vão ter o Talanoa Hufanga, que se machucou e tá fora da temporada. Tudo indica que o Geno Smith vai jogar. Ele se machucou na última partida contra os Rams, saiu por um período, depois voltou para a reta final, né? Não estava 100% e provavelmente não vai estar 100% aqui nessa quinta-feira, mas deve jogar contra a equipe de São Francisco. Kenneth Walker não vai jogar. Tudo indica que ele não vai jogar. Isso pode ser um enorme problema contra os 49ers, porque se você não corre com a bola, seu ataque fica unidimensional, você pode ter problemas. Eu sinceramente vejo o São Francisco como um time mais forte nesse momento. Brock Purdy, rating perfeito na semana passada, tá jogando muito melhor que o Geno Smith.
jogo terrestre funcionando melhor aqui para São Francisco. Eu acho que os 49ers vão vencer, mas acho que eles não vão cobrir o spread, não. 6,5 pontos fora de casa, rival de divisão, para mim é demais. Eu vou de São Francisco vencendo por 30-27. Os 49ers deixaram de cobrir o spread em 4 dos últimos 5 jogos. Em Nova York, os Jets e os Dolphins se enfrentam numa grande rivalidade aí da divisão leste da AFC. Cara, os Jets realmente estão em apuros. O time tem uma belíssima de uma defesa, mas não tem quarterback. O time tem 9 touchdowns na temporada no ataque. Os Dolphins tiveram 10 touchdowns na semana 3. Né? Melhor ataque da NFL contra o ataque mais pífio da história do planeta. Eu tô exagerando um pouquinho, mas o negócio tá feio lá em Nova York. Então, Tim Boyle vai fazer o seu 4º jogo da vida como titular. Ele tem 3 touchdowns, 9 interceptações. Ele enfrenta uma defesa que cedeu menos do que 15 pontos por jogo nos últimos 3 jogos. Jalen Ramsey, 3 jogos, 3 interceptações. Eu, sinceramente, acho que a defesa do Miami Dolphins vai dominar esse jogo. Tá, os Dolphins são grandes favoritos. Eu ficaria muito apreensivo em apostar em Miami contra o spread aqui. 9,5 pontos. Tá? Eu acho que a defesa de Nova York vai ter os seus momentos e os Dolphins têm tido problemas com turnovers. Tá? Então, se Miami cometer turnovers, pode encarar muitos problemas. Para mim, a jogada aqui é o over-under, 40,5 pontos. Eu vejo o Miami vencendo esse jogo por 19-13. É o meu placar final. Eu acho que o ataque dos Dolphins, que brilhou tanto no início da temporada, em 3 dos últimos 4 jogos, anotou 20 ou menos pontos. Sim, os oponentes foram competitivos aí, mas o jogo contra os Raiders na última rodada foi bem feio para a equipe do Miami Dolphins. Eu acho que os Dolphins vencem fora de casa, mas eu acho que vai ser dureza contra essa defesa. Linha ofensiva dos Jets muito baleada para lidar com uma linha defensiva que vem crescendo a cada semana. A defesa dos Dolphins está jogando muito bem. Que tal os Bills e os Eagles se enfrentando lá em Filadélfia? Filadélfia é favorito por 3,5 pontos, confronto entre os 2 melhores quarterbacks da NFL em touchdowns. Tá? Juntando passes para touchdowns e touchdowns terrestres. Então, Josh Allen tem 29 e o Jalen Hurts tem 22. O grande problema do Buffalo Bills tem sido os turnovers, a inconsistência, precisa proteger a bola. Pois bem, o Allen fez um trabalho brilhante protegendo a bola contra os Jets na última rodada, o time correu bem com a bola e acabou dominando aquele jogo, anotando 32 pontos. Só que o Philadelphia tem pedigree, joga muito bem no 4º período e tem um quarterback que venceu os últimos 13 jogos contra oponentes com mais vitórias do que derrotas. Josh Allen, como eu disse, zebra por 3,5 pontos, ok? Ele, quando é zebra, tem 11 vitórias, 5 derrotas e 1 empate contra o spread, tá? Como zebra fora de casa. Só que os Eagles nessa temporada 5-0 quando são favoritos por 4 pontos ou menos contra o spread, né? Ou seja, eles venceram esses 5 jogos todos por pelo menos 4 pontos. Exatamente isso que eu acho que vai acontecer nessa partida. Eu vou de Filadélfia vencendo 28-24. Filadélfia é um time muito mais equilibrado aí que o Buffalo Bills, que tem mostrado inconsistência. Aqui tá o Jacksonville Jaguars enfrentando o Houston Texans. A partida acontecendo lá em Jacksonville, você sabe, em Houston. Você sabe que Houston já venceu em Jacksonville por 20 pontos nessa temporada, mas o CJ Stroud tem 4 interceptações aqui nos últimos 2 jogos, 3 na semana passada, e enfrenta a melhor defesa da NFL roubando bolas do adversário. Já são 20 turnovers forçados pelos Jaguars aqui nessa temporada. Eu acho que a linha ofensiva de Jacksonville pode ter alguns problemas aí contra o Anderson, né, o Will Anderson e também o Sheldon Rankins, que estão jogando bem demais. A defesa de Houston está jogando muito bem, a partida acontecendo lá em Houston. Mas eu acho que Jacksonville, cara, vence esse jogo. Eu acho que o time não vai ser varrido pelo Houston. Se o Houston vencer, vai ter uma enorme chance de vencer a divisão, porque o time ficaria empatado com Jacksonville aí na classificação, mas pelo critério de desempate ficaria na primeira posição. Então um jogo crucial aqui para o Houston Texans, para as duas equipes, né? Jacksonville é favorito por 1 ponto, eu vou de Jacksonville 30-23 fora de casa. Que tal os Steelers e os Bengals, né? O Browning vai ser o quarterback do Cincinnati, Jake Browning, né? Já que o Joe Burrow está machucado. Eu acho que os Steelers vão ter mais sucesso ofensivamente depois de terem mandado embora o Matt Canada, coordenador ofensivo, tá?
o Kenny Pickett não vem jogando bem, mas o ataque terrestre vem engrenando, especialmente com o Jaylen Warren. E Cincinnati é o segundo pior time da NFL contra o jogo terrestre, é um time que também não corre muito bem com a bola. Então, eu vejo muita pressão em cima do quarterback dos Bengals e eu vejo o Pittsburgh conseguindo algum sucesso aqui correndo com a bola, né? Então, sem o Joe Burrow, sinceramente, não dá pra acreditar nos Bengals. Eu vou de Steelers vencendo fora de casa por 20-16. Os Steelers perderam na semana passada e nos últimos 6 jogos em que o time veio de uma derrota, isso inclui, obviamente, a temporada passada também, o time foi lá e cobriu o spread. Steelers favoritos por 1 ponto, eu acho que vencem por 4. Em Nova York, o New England Patriots e o New York Giants se enfrentam num jogo que realmente não promete, ok? O Tommy DeVito, né? É o filho do Danny DeVito? Não, não é. Ok? Mas ele teve 3 touchdowns contra os Commanders na semana passada, de longe o seu melhor jogo da vida, os Commanders com 6 turnovers, uma coisa absolutamente bizarra. Ele enfrenta uma defesa complexa aí do Bill Belichick. New England tem seus problemas, mas ainda é o 9º melhor time contra o jogo terrestre. Então eu vejo New England parando o jogo terrestre, forçando o Tommy DeVito a lançar algumas interceptações, ok? E eu acho que os Patriots vão vencer. A defesa do Giants jogou muito bem na última rodada, mas eu prefiro o Mac Jones, então eu vou de Patriots vencendo fora de casa por 17-13 contra o New York Football Giants. Que tal os Titans e o Carolina Panthers? Okay. In my mind, I'm going to Carolina. Essa partida acontece lá em Tennessee. Você sabe que os Titans jogaram mal aqui nos últimos 3 jogos, anotaram apenas 36 pontos, mas as 3 partidas foram fora de casa. No último jogo em casa, o Will Levis, calouro, foi lá e colocou 28 pontos no placar. A defesa de Carolina, em jardas cedidas, é uma das boas aí da NFL, mas de um modo geral, o ataque não faz nada. A defesa de Tennessee é uma defesa competitiva, especialmente jogando em casa. Eu vejo o Bryce Young sofrendo novamente. Os Titans são favoritos por 3,5 pontos. Carolina no spread, fora de casa, 1 vitória, 4 derrotas. Eu vou de Titans vencendo esse jogo por 21-17 e cobrindo o handicap aqui de 3,5 pontos. Que tal os Bucks e os Colts? Partida acontecendo em Indianápolis. Cara, os Bucks perderam para São Francisco por 13 pontos na semana passada, mas o jogo poderia ter sido mais competitivo, né? O Cade Otton teve um drop na end zone aí na reta final da partida. O jogo poderia ter sido mais interessante aí no placar. Eu acho que Tampa é um time ainda resiliente com uma boa defesa. E eu acho que o jogo terrestre de Indianápolis vai sofrer para encaixar contra essa defesa. E aí Gardner Minshew contra a defesa dos Bucks, eu não fico muito confiante. Sinceramente, eu não fico muito confiante. Minshew 8 touchdowns, 6 interceptações nessa temporada. Os Bucks 5-0 fora de casa contra o handicap, que é 2,5 aqui para Indianápolis, tá? Eu vou de Bucks vencendo esse jogo numa zebra. Tampa vencendo por 27-24, vencendo a batalha dos turnovers aí em cima do Gardner Minshew. Que tal os Saints e os Falcons? Esse jogo acontece lá em Atlanta. Eu, como apostador, eu quero distância desse jogo pra te falar a verdade. Mas os Saints venceram os últimos 5 jogos lá em Atlanta. O problema é que a gente não sabe se o Derek Carr vai jogar, Marshawn Lattimore tá machucado, Michael Thomas tá machucado. Então é muito difícil de prever qualquer coisa aqui. Mas mesmo assim, eu tô gostando cada vez mais do ataque do New Orleans Saints, eu tô gostando, na verdade, cada vez menos do ataque de Atlanta. Eu acho que as duas defesas são bem parecidas, 2 defesas boas, mas eu vou de Saints vencendo mais um jogo fora de casa em Atlanta por 23-20. Os Broncos e os Browns se enfrentam lá em Denver. Cara, esse jogo tem tudo para ser bem interessante, acho que vai ser um teste muito, muito bacana aqui pro Russell Wilson, que tá com uma sequência de 4 jogos seguidos sem lançar uma interceptação, são 19 touchdowns, 4 interceptações aqui na temporada. Nos últimos 2 jogos ele conduziu campanhas vitoriosas no 4º período, bem na reta final do jogo, né? E o time dele tá ajudando demais defensivamente, são 12 turnovers forçados nos últimos 3 jogos. Ele enfrenta um calouro, Dorian Thompson-Robinson, né? Calouro, aí quarterback de Cleveland, que sim, conduziu a campanha vitoriosa na semana passada contra Pittsburgh, mas não inspirou confiança em nenhuma das 2 partidas nas quais atuou aqui nessa temporada. Então eu vejo Denver forçando turnovers, e mesmo contra a belíssima defesa do Cleveland, que é a melhor da NFL em jardas cedidas,
eu vejo o Denver protegendo um pouquinho melhor a bola. Essa tem sido a tendência dos Broncos aqui nos últimos jogos. É por isso que o time tem 4 vitórias consecutivas, né? Cleveland também cede 29,8 pontos por jogo fora de casa, cede 10 por jogo em casa e a partida acontece lá em Denver. Os Broncos são favoritos por 2,5 pontos. Eu vou de Denver vencendo por 16-13. O over-under é 34,5. Eu vou no under. Eu acho que a gente vai ver poucos pontos aqui nesse jogo, mas a batalha dos turnovers eu acho que vai ser determinante. Os Rams e Cardinals se enfrentam lá em Arizona, onde os Rams venceram. Na verdade, eles venceram 12 dos últimos 14 de um modo geral contra o Arizona, né? Mas eles têm tido bastante sucesso jogando lá no deserto. Boa notícia aqui para os Rams é que o Kyren Williams está de volta e o Cooper Kupp deve jogar também depois de sair baleado com uma lesão no tornozelo aí na última partida. Os Rams batalham por uma vaga nos playoffs. Os Cardinals batalham por uma vitória, basicamente, né? Bateram na trave na semana passada, na semana anterior venceram o Atlanta Falcons em casa. Eu não apostaria nunca nesse jogo, tá? Porque eu acho que o jogo vai ser bem competitivo, extremamente imprevisível, mas eu acho que os Rams vão conseguir correr com a bola um pouquinho contra uma defesa que é vulnerável contra o jogo terrestre, e aí eu acho que o play action vai se abrir para Matthew Stafford, Cooper Kupp e também o Puka Nacua. Então eu vou de Rams vencendo os Cardinals fora de casa por 26-24. Os Chiefs e Raiders se enfrentam lá em Las Vegas, ok? Os Raiders perderam 17 dos últimos 20 jogos contra a equipe de Kansas City. Só que os Chiefs estão com uma média de 5 pontos anotados por segundo tempo nessa temporada. E os Raiders cedem perto de 14 pontos por jogo em casa e jogaram muito bem defensivamente contra os Dolphins na semana passada. Eu acho que a gente vai ver poucos pontos nessa partida, porque o ataque dos Raiders também é muito conservador e a defesa de Kansas City é extremamente dominante. É muito raro a gente ver os Chiefs perderem 2 jogos consecutivos, simplesmente não vai acontecer. Os Chiefs são favoritos por 9 pontos. Eu acho que eles vencem por 24-6. Eu não vejo os Raiders fazendo barulho ofensivamente nessa partida, mas se você for apostar no handicap aí no spread, Kansas City 1 vitória, 7 derrotas contra o spread, quando é favorito por pelo menos 7 pontos. Então não quer dizer que o time perdeu 7 jogos, quer dizer que o time não cobriu os 7 pontos, né? Então, se você é favorito por 7 e vence por 6, isso daqui vale como uma derrota, ok? Então é isso, eu vou de Kansas City vencendo o jogo por 24-6 contra os Raiders. O over-under é 43,5, respeitando a fase das duas defesas, a minha aposta é no under. O Sunday Night Football vai ter o Baltimore Ravens enfrentando os Chargers, jogaço lá em Los Angeles. Olha, os Chargers já perderam alguns jogos apertados em casa nessa temporada, né? 3 derrotas em casa, todas por 3 ou menos pontos. O Baltimore Ravens é favorito por 4 pontos aqui nessa partida, né? O ataque terrestre de Baltimore é extremamente físico. Eu vejo o ataque terrestre produzindo em alto nível aqui contra essa defesa do Chargers. Tem sido boa contra o jogo corrido, mas foi dominada fisicamente pelos Lions 2 semanas atrás. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer aqui nessa partida, mas eu sei que os Ravens também têm uma grande defesa, mas eu confio no Justin Herbert pontuando em casa. É um jogo de vida ou morte para os Chargers. Se eles perderem, eles cairiam para 4-7 na temporada e ficariam basicamente fora dos playoffs. Então eu acho que o jogo vai ser bem competitivo, mas os Chargers vão estar sem o Joey Bosa, e eu acho que isso daí pode pesar também. Eu acho que os Ravens vão vencer por 30-28, né? Eu acho que a gente vai ver pontos aqui nessa partida, respeitando a defesa de Baltimore, mas de novo, cara, o quarterback, né, o Justin Herbert, ele é sensacional jogando em casa. Ok, então eu acho que vai ser um jogo bem legal. E finalmente os Vikings e os Bears. Como é bom ver os Bears no horário nobre cada 2 semanas nessa temporada, ok? É o Monday Night Football. O Justin Fields voltou com tudo na última rodada, né? Passe maravilhoso pro DJ Moore. Correu para mais do que 100 jardas contra os Lions. O time dominou o jogo por 56 minutos e quase venceu lá em Detroit. Já o Minnesota Vikings perdeu,
né, na reta final contra o Denver Broncos, uma partida muito, muito apertada, mas foi a primeira derrota em 6 jogos, Joshua Dobbs jogando bem demais. A partida acontece lá em Minnesota, que é favorito por 3,5 pontos, cobriu o spread nas últimas 6 rodadas e venceu os últimos 5 jogos contra o Chicago Bears. Eu sinceramente vejo a defesa dos Vikings com seus blitz inteligentes incomodando o Justin Fields. Essa defesa tá evoluindo a cada semana. E aí o Joshua Dobbs, mesmo sem um bom jogo terrestre, porque a defesa de Chicago é muito boa contra o jogo terrestre, eu acho que ele vai conseguir fazer jogadas suficientes aqui para levar o Minnesota Vikings a uma vitória apertada contra o Chicago Bears por 24-20, mas de novo, é um jogo, esse é o meu placar, mas se eu tivesse que colocar dinheiro aqui, eu não colocaria nesse jogo, ok? Então é isso, meus jovens maravilhosos, vamos que vamos, semana 12 da NFL, chegando com tudo, falamos em breve aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e deixar os seus palpites. Um grande abraço a todos vocês.